Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês sobre a MAHLE Metal Leve, que é uma empresa que atua na fabricação de componentes como motores e filtros para veículos, tanto a combustão quanto elétricos. A MAHLE é uma empresa que tem um valor de mercado na casa dos 5 bilhões de reais, e por estar exposta ao setor automotivo de fabricação de peças, ela é uma empresa que tem uma certa ciclicidade e tem grande rentabilidade, principalmente quando a venda dos automóveis acaba aumentando tanto no Brasil quanto em outros países. Ponto positivo para ela é que ela tem um histórico já bem interessante no pagamento de dividendos, tendo pago nos últimos 12 meses cerca de 10% de dividend yield. Então nesse vídeo eu vou estar trazendo um pouquinho mais sobre a atuação da MAHLE, qual o cenário que ela está hoje, principalmente com a questão das novas notícias de financiamento e barateamento de veículos no Brasil, além de várias outras informações. Então, só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a MAHLE é uma empresa então que está cotada hoje a cerca de R$ 41,70, teve uma grande valorização nos últimos 12 meses na casa dos 97%, mas teve uma valorização principalmente aqui no ano de 2023 a partir ali do mês de março, tanto com a recuperação da bolsa quanto com o novo programa anunciado pelo governo Lula de barateamento de carros e outros veículos. Então tudo isso vai poder trazer um grande potencial para a MAHLE, já que ela é uma empresa que atua na fabricação de peças para estes veículos. Com isso, ela está cotada hoje a um PL de cerca de 8,5 e a um PVP de 3,10 e entregou nos últimos 12 meses, como eu já disse para vocês, um dividend yield na casa dos 10,4%. Mais recentemente, principalmente, pessoal, ela veio com uma grande valorização, então ali no mês de março ela era negociada na casa dos R$ 25,00 e a partir de então, com a recuperação da bolsa, ela teve uma grande subida, saindo ali da casa dos R$ 25,00 e alcançando um patamar de preço que ela está hoje na casa dos R$ 41 a R$ 42,00, tendo então uma grande rentabilidade. Claro que essa valorização muito repentina acabou distorcendo um pouquinho seus múltiplos, como o PL e também o PVP, que estavam mais descontados anteriormente, além de trazer a sua cotação a um preço não tão atrativo assim, mas tudo depende da perspectiva do mercado, pessoal. E como o mercado normalmente olha para o futuro, o mercado observou que a MAHLE poderia ter um grande crescimento e entregar boa rentabilidade e lucros futuramente, e por isso o mercado também já precificou novamente a cotação da empresa, trazendo ela a esse patamar dos R$ 42,00. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o básico da empresa, pessoal. A MAHLE foi fundada lá na Alemanha em 1920, até que nos anos de 1951, um dos fundadores chegou aqui no Brasil e fundou a empresa MAHLE Metal Leve, que atua no país até hoje. Então reparem que a empresa já tem aí uma atuação de várias décadas no país e por isso é uma empresa já bem consolidada nesse mercado e que já passou por vários cenários extremamente controversos e também desafiadores. A atuação da MAHLE aqui na América Latina e também na América Central está então nas cidades do Panamá com escritório de vendas, está também lá em Buenos Aires com um centro de distribuição, em Limeira com outro centro de distribuição e em Louveira também com mais um centro. Tendo então uma diversificação e uma atuação em vários países da América Latina e por isso tendo aí um bom portfólio de clientes para os quais ela pode estar fornecendo seus produtos. De qualquer forma, o principal mercado que traz rentabilidade e faturamento aqui para a MAHLE é o mercado brasileiro, seguido então pelo mercado argentino, vindo após isso com outros países e também com as suas vendas coligadas. Nesse sentido, então, o Brasil acaba sendo o carro-chefe em relação ao faturamento, que nos últimos anos veio tendo uma crescente já bem interessante, entregando aqui um valor muito interessante vindo desde 2019 até 2022. Em relação ao portfólio de produtos que a MAHLE fornece, então, ela atua na parte de componentes de motor mecânicos, então dos famosos carros a combustão que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Ela está exposta também ao mercado de componentes de motores elétricos, então já tem essa exposição, já tem essa diversificação também. E o que se espera da empresa é que ela não fique para trás nesse novo mercado que vem surgindo com muita força. Além disso, a empresa atua também na parte de filtros, equipamentos para oficinas e diagnósticos e também na parte de arrefecimento e climatização. Nesse sentido, então, a MAHLE é uma empresa bastante diversificada e talvez um dos grandes desafios que a empresa tenha para os próximos anos é se manter atualizada e competitiva nos vários mercados que nós vamos ter. Então, o mercado de motores elétricos, principalmente, é um mercado que vem crescendo e que vai trazer bastante inovação e também desafios. E também o mercado de motores a combustão provavelmente não vai morrer, diferente do que muitas empresas pensam. É um mercado que vai continuar existindo ainda por muito tempo. O mercado de motores elétricos, ao meu ver, não vai matar o mercado de motores a combustão e por isso nós vamos ter essa atuação bastante diversificada da empresa nesse sentido para os próximos anos.
Nos últimos anos, principalmente ali entre 2019 e 2020 em diante, nós tivemos um cenário bastante desafiador, tivemos aquele período pandêmico tanto no Brasil quanto no mundo, que acabou afetando bastante os mercados de automóveis. Então, nesse sentido, o mercado ficou um pouquinho estagnado nesses anos, mas a projeção é que daqui para frente o mercado venha tendo uma crescente, a depender principalmente da parte de crédito e de possibilidades das economias globais. E, caso as economias venham numa melhor e numa boa crescente, provavelmente a frota de veículos e também a rentabilidade dessas empresas deve vir numa subida juntamente. E detalhe é que a projeção das frotas de automóveis na América do Sul e também na América Central é que a frota elétrica ainda seja muito pequenininha em relação à frota de veículos a combustão que nós temos hoje, e exatamente por esse motivo a MAHLE, que vem aí com uma boa atuação na parte de motores a combustão, vai ter ainda um bom mercado para fornecimento dos seus produtos. E com a MAHLE atuando também no mercado voltado para peças de reposição, lembrando que e muitas vezes a frota aqui na América Central e também na América do Sul acaba sendo de veículos um pouquinho mais antigos, a empresa acaba tendo um mercado muito interessante na sua atuação para fornecimento dos seus produtos. Ponto muito importante aqui para a MAHLE também é que em relação às suas vendas, ela tem exposição tanto ao mercado de veículos pesados quanto ao mercado de veículos leves, tendo também uma base de clientes bastante pulverizadas. Então podemos ver aqui que eles não destacam quem são os clientes, obviamente, mas o cliente que tem aqui o maior percentual em relação às vendas da empresa tem somente 10% das suas participações. Por esse motivo, ela é uma empresa que tem uma diversificação muito interessante aqui na sua base de clientes. Isso acaba trazendo muito segurança para a empresa também. E por essa boa atuação, a empresa conseguiu trazer inclusive uma evolução nas suas vendas para um nível recorde aqui nos últimos anos, vindo numa crescente a partir de 2020, atingindo esses excelentes níveis ali no nível de 2022, tanto no mercado doméstico quanto no mercado de exportação. E além disso, a empresa veio também com uma melhoria tanto no seu EBITDA ajustado quanto nas suas margens, conseguindo entregar um bom resultado de fluxo de caixa e também de resultados nessa parte financeira. Vindo com aumento desde 2019 até 2022 ali no fechamento do ano, com aumento no seu EBITDA ajustado na casa dos 92%, vindo no crescimento muito bom nesse sentido. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na parte de resultados financeiros que a empresa entregou no primeiro trimestre de 2023. Comparativamente com o primeiro trimestre do ano de 2022, a empresa conseguiu vir com uma melhora em todos os seus números, então ela conseguiu aumentar a parte da sua receita com vendas, o seu EBITDA ajustado, entregar também melhores margens em relação ao que foi ali o início do ano passado e também melhores lucros com aumento muito bom na casa ali dos 50%. Agora, no comparativo do primeiro trimestre de 2023 com o trimestre de fechamento do ano passado, de 2022, a empresa teve aqui uma queda na parte da sua receita líquida com as suas vendas na casa dos 8%, mas veio também com melhoras em todos os seus outros índices na parte de EBITDA ajustado, margens e também lucro líquido, e que ficou principalmente ali na casa do lucro líquido ajustado, com uma melhora na casa dos 30%. Então, nesse sentido, em praticamente todos os indicadores da empresa, ela vem apresentando melhores números e também apresenta boas perspectivas, porque, mesmo com todo esse contexto de recessão e alguns problemas no crédito, a empresa vem aqui com bons números e, dependendo aí das políticas governamentais que forem desenvolvidas e implementadas, a MAHLE pode sim ter uma boa crescente e vir ainda com melhores números para os próximos trimestres. Ainda considerando toda a questão de vendas e também produção de veículos, nós tivemos, principalmente na América Latina, uma melhoria nos índices de vendas tanto de veículos leves quanto de veículos pesados, mas nós tivemos aqui uma queda na produção de veículos pesados. Já levando em consideração, então, a questão da Europa e também a América do Norte, nós tivemos uma elevação na produção dos dois setores. Claro que ainda existe muita incerteza em relação a como vão ficar as coisas nos próximos trimestres. Nós temos toda essa questão de recessão, mas ainda assim algumas economias já vêm demonstrando sinais de recuperação. Então por isso nós vamos ter que esperar para ver como vêm os números das economias globais, mas ainda assim, caso a perspectiva melhore já nos próximos trimestres, podemos ter ainda mais elevação nas perspectivas da MAHLE também. Já em relação à exportação que a empresa costuma fazer, podemos ver que sua principal exposição é na Europa e também na América do Norte, de forma que a empresa tem aqui uma boa exposição também a outras economias e a outras moedas em relação à sua negociação, tendo então outras fontes de receitas que não são somente a parte da América do Sul. Já em relação ao endividamento da empresa, levando em conta o seu caixa também equivalentes, a empresa está muito tranquila. Ela tem aqui um pedaço da sua dívida na parte do curto prazo, em cerca de 52%, e o restante ali em dívidas de longo prazo,
mas levando em conta o seu caixa e também os ativos que ela tem, ela está muito tranquila e está com endividamento baixíssimo. Inclusive, ela veio reduzindo esse endividamento nos últimos anos, chegando agora a um patamar de praticamente 0 a 0, tendo uma boa posição em caixa para poder fazer esses pagamentos de forma muito tranquila. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora então na parte de dividendos da empresa, uma das partes mais interessantes aqui para muitos investidores. Então, nesse sentido, a Mali vem durante muitos anos conseguindo pagar ali um percentual bem interessante de dividendos, pagando próximo ou acima de 6%. Eu destaco aqui para vocês que principalmente os períodos de baixa de dividendos que a empresa teve foram em períodos de crise. Então aqui, 2016, 2017, tivemos aí uma crise no Brasil, tivemos toda aquela questão de recessão no país, desaceleração dos mercados. Em 2020 tivemos aquela questão pandêmica. Então tudo isso acabou afetando as vendas da empresa e acabou afetando também os dividendos que ela pôde distribuir. Nesse sentido, nos anos em que a empresa estava tranquila, ela conseguiu retomar bons patamares de dividendos e pagar inclusive dividendos muito altos, aqui na casa dos 14% em 2022, e deve agora em 2023 já vir com um dividendo muito interessante também. Detalhe nesse sentido, pessoal, que a Mali costuma pagar um dividendo em relação ao seu payout muito alto. Então ela por vezes paga um payout bem próximo ou até acima de 100% em relação ao seu lucro líquido, e por esse motivo ela se mostra uma empresa muito boa em relação aos dividendos distribuídos aos seus acionistas. Mas um ponto de atenção nesse sentido que eu trago para vocês é em relação à recorrência desses pagamentos. Então, a Mali costuma fazer somente 2 pagamentos por ano, que ficam ali com anúncios para os meses de abril e também para os meses de dezembro. Então, eu sei que muitos investidores têm aquela estratégia que leva em conta quantas vezes eles vão receber os pagamentos da empresa no ano. Muitos investidores gostam de receber uma boa recorrência, como 4 a 5 pagamentos anualmente. Então, talvez a Mali não se encaixe nesse requisito, mas ainda assim a empresa vem aqui com pagamentos muito bons, ainda que de forma um pouquinho menos recorrente. Ponto interessante também é que a Mali, ao longo dos anos, conseguiu entregar tanto um crescimento de receita líquida quanto de lucro líquido, vindo com uma melhoria nos seus números, nas suas margens, claro, com alguns percalços no meio do caminho. Tivemos problemas lá em 2016 e também em 2020, muito mais relativos a recessões e crises globais do que outra coisa, mas no geral a empresa conseguiu performar e ter um crescimento ao longo do tempo, que é o que importa. Bom, e qual é a minha opinião sobre a empresa, pessoal? Na minha opinião, existe uma certa perenidade sim em relação à atuação da Mali, então toda aquela questão de veículos, tanto leves quanto pesados, nós vamos ter no Brasil. Lembrando principalmente que o mercado de veículos leves, de mercados automotivos de passeio, por exemplo, sempre vai ser um mercado que vai existir. Além do que, os mercados de veículos pesados aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um mercado muito forte de atuação, nós temos o transporte sendo feito principalmente por meio rodoviário e por isso a Mali consegue ter uma exposição a um mercado que provavelmente vai existir ainda muito forte por muitos anos no Brasil. Vale lembrar também e levantar um ponto de atenção aqui ao programa do governo que vai trazer então a questão do barateamento dos veículos, tanto veículos leves quanto veículos pesados. E eu não vou nem discutir aqui o mérito se eu gosto desse programa ou não, porque lembrando, pessoal, esse programa aqui ele vai ter como base a taxação de combustíveis, como por exemplo o diesel, para poder possibilitar o barateamento de veículos na compra de veículos novos. Mas em qualquer um dos cenários dessa parte de taxação e redução no preço dos veículos, sendo bons ou não, empresas como a Mali vão acabar se beneficiando porque elas são empresas que fazem a fabricação de peças para esses veículos e no fim das contas o que importa para a empresa é se a venda aumenta e caso a venda desses novos veículos aumente, empresas como a Mali vão ter sim um aumento no seu fluxo de receita e também da sua lucratividade no fim das contas. Então fica aqui um ponto positivo para a Mali em relação a essa política aqui, e vamos ficar de olho nos próximos trimestres como isso vai afetar a empresa. E bom pessoal, esse foi então o geralzão sobre a Mali. Eu trouxe aqui alguns pontos e atuação da empresa e também os dividendos que ela tem pago. Bom, eu não tenho empresa na minha carteira, eu particularmente não gosto muito desses setores que levam em conta aí automóveis e tudo mais, mas vai somente da minha estratégia. Eu prefiro investir em setores como setores bancários e setores de energia, mas isso é algo particular meu, tá gente? Eu acho que sim, a empresa tem uma atuação muito boa, é uma empresa extremamente lucrativa e que está exposta ao mercado que pode sim trazer crescimento no futuro, e por isso eu gosto aqui da Mali e tenho uma boa visão sobre a empresa. Além disso, ela é uma empresa que também paga dividendos bem altos, com uma recorrência um pouquinho menor do que outras, mas nesse sentido é uma empresa que sim pode trazer uma boa remuneração em relação a dividendos aos seus acionistas, então fica aqui esse ponto positivo para ela. Portanto, eu particularmente tenho sim para o futuro boas perspectivas para a Mali, lembrando não é uma recomendação de investimentos. Mas bem pessoal, deixem aí nos comentários, vocês têm a Mali na carteira e gostam da empresa ou vocês não gostam dela por algum motivo? Peço então que caso esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para ajudar no nosso crescimento. E é isso pessoal, um abraço para todo mundo, tchau tchau.